Olá novamente a todas e a todos. Então, agora nós passamos à segunda parte do evento, a leitura da lógica, a leitura da lógica de Hegel, né, pelo grupo Idealismo Especulativo, Hegel e o Idealismo Especulativo no contexto do Laboratório Hegel, das atividades do Laboratório Hegel, no dia 19 de março de 2021, e nós vamos, então, ter a palestra do Fabrício Rodrigues Piselli, aqui da Unesp de Marília, né, e de Marcelo Marconato Magalhães, também que foi nosso aluno, e agora é professor na UEMP, né, e vai nos falar, então, sobre a religião como produto do finito e do infinito, né. Por favor, Fabrício. Olá, boa tarde a todos. Como o professor ressaltou, o tema é Religião como Produto do Infinito e Infinito em Hegel. É um texto de coautoria com Marcelo, que não pôde estar presente, e que foi até um pouco complicado, porque quando na feitura do texto, eu e o Marcelo, a gente concluiu coisas opostas, e depois a gente precisou funilar e acertar o texto. Então, teve uma dificuldade. É uma dificuldade quando se escreve um texto sobre Hegel em coautoria. Então, vou começar pelo resumo, né? Objetiva-se nesse trabalho, o capítulo, né? Apresentar a religião como uma suprassunção do finito e infinito em Hegel. Para isso, utiliza-se a segunda observação acerca do idealismo na seção dedicada à infinitude afirmativa, no segundo capítulo da doutrina do ser. Nesse aspecto, a religião, tal como a filosofia, dispõe de um mesmo estatuto idealista, o qual reconhece a finitude como algo verdadeiro e como algo absoluto, não criado e eterno. Com efeito, a religião não estabelece o ser aí finito como absoluto, pois reduziria o intuito final do pensar ao contingente, solapando a universalidade do pensar. Desse modo, a filosofia e a religião se assentam em um idealismo sistemático, no qual não se detém apenas no conteúdo da representação, mas está conservada na medida em que distingue da finitude do ser aí. Portanto, a religião configura-se em um idealismo suprassumido no conceito, uma vez que, por um lado, o ideal é concreto, mas, por outro lado, é algo contido no conceito, de modo que todos os momentos são inseparáveis. Então, de uma maneira geral, essa ideia é fundamental do texto, a proposta do texto. E como o texto está ainda em execução e tudo mais, eu ainda não escrevi uma introdução, porque eu estou justamente esperando finalizá-lo, e, obviamente, os comentários de vocês serão fundamentais para eu conseguir finalizar o texto, alguma coisa que eu não percebi, que eu deixei passar, ou um ponto mal desenvolvido. Bom, então vou começar, perdão, os impropérios que provavelmente estarão no texto, mas passar a leitura. No primeiro volume da Ciência da Lógica, Hegel estabelece em linhas gerais o primeiro momento em que o infinito pode ser considerado como uma nova definição do absoluto em relação consigo mesmo, isto é, o infinito está posto como ser e dever. Desse modo, o infinito se caracteriza como negação do finito, de modo que no âmbito do infinito nega-se qualquer delimitação do ser e do dever. Contudo, a infinitude, por ser negação da finitude, ainda não se desvincula de maneira efetiva da delimitação e da finitude próprias da forma do ser aí. Por essas razões, é imprescindível distinguir o conceito de má infinitude do infinito verdadeiro. O primeiro é caracterizado por um infinito finitizado, ou seja, um infinito com relação de determinação recíproca, resultando em um infinito abstrato unilateral, ao passo que o segundo se assenta no suprassumir do infinito do finito enquanto processo. De acordo com André Dau, a infinitude é a realidade em um sentido superior ao da realidade inicialmente considerada. Não é o finito que é o real, mas o infinito. Desse modo, a realidade é determinada pela sequência como essência, conceito, ideia, etc. Entretanto,
na constituição da verdadeira infinitude, por ser resultado de um suprassumir da determinação simples e de um infinito abstrato, unilateral, o finito ainda nos apresenta como um aspecto importante no processo que culmina na determinação recíproca, obviamente, do finito e infinito. A verdadeira infinitude conserva em si uma forma de negação, de modo que, abre aspas, citação, a lógica assume as aproximações igualmente contrastadas do finito que apresentaram a filosofia grega e sua retomada teológica. A respeito disso, Hegel atesta: inicialmente, para o conceito do infinito surgiu que o ser aí, no seu ser em si, se determina como finito. E vai além da barreira, é a natureza do próprio finito ir além de si, negar-se sua negação e tornar-se infinito. Desse modo, a finitude não é inferior à infinitude, mas faz parte de sua natureza relacionar-se com si mesma, desencadeando um limite a ser superado. Com efeito, abre aspas, citação, a infinitude é a sua determinação afirmativa, aquilo que ele, o suprassumir da finitude, é verdadeiramente em si. Visto isso, o finito se dissolve no infinito. Por conseguinte, afirma que a lógica mostra de resto que a finitude e a infinitude se especificam segundo os diversos níveis da realização do conceito. Em outras palavras, a infinitude toma inicialmente a forma de uma incessante recondução do finito, de modo que ela não é a medida de seu próprio conceito. O imediato, associado à negação, é a determinação simples, isto é, a qualidade. Visto isso, é importante ressaltar que o infinito é inicialmente qualitativo. Já apontamos que o infinito não é o real. O finito não é o real, mas o infinito. Desse modo, Hegel salienta que a categoria da realidade tem o seu motivo mais determinado estabelecido na negação da negação, de modo que ela mesma está contraposta àquela realidade que é ser aí finito. Assim, a negação está determinada como idealidade, o ideal. Desse modo, Hegel denomina a idealidade como qualidade da infinitude, pois ela possui essencialmente o processo do devir. Visto isso, a idealidade enquanto qualidade da infinitude, que nos permite designar as formas da infinitude e finitude como uma ponte para a compreensão, em um idealismo sistemático da religião, interpretada a partir da grande lógica. E essa é a dificuldade do texto, porque a compreensão dessa noção de religião no trecho proposto do evento na grande lógica. Uma vez que o suprassumir da finitude, a infinitude configura-se como um retorno para si, relação consigo mesma, ou seja, o ser. Ademais, Hegel observa que há uma unidade e uma diferenciação na relação entre finito e infinito. Unidade, porque um constitui o outro, e diferenciação, pois são estruturas distintas. Porém, pelo fato da diferenciação dessas formas, Hegel nega a possibilidade dessas estruturas pairarem uma autossubsistência separada, mas os coloca como ideais na unidade. Abre aspas, citação. Essa unidade do finito e do infinito e a diferenciação deles são o mesmo inseparável que a finitude e a infinitude. Desse modo, uma vez que a idealidade é qualidade do infinito, haja vista que o finito e o infinito não são autossubsistências distintas, Hegel atesta na observação sobre o idealismo que o finito é ideal e que ele constitui o idealismo. E nesse ponto, a gente chega na ponte que liga o infinito e o infinito como um produto, ao passo que a qualidade da infinitude, a idealidade é uma qualidade da infinitude, e a proposição que o finito é ideal configura, segundo Hegel, constitui o idealismo, que, segundo nós vamos estabelecer no texto, é o idealismo, de certa maneira, dogmático da doutrina filosófica anterior a Hegel. Na segunda observação, concluindo o segundo capítulo da Ciência da Lógica de Hegel, Hegel tece críticas centradas em dois eixos fundamentais.
A respeito de um idealismo dogmático presente em outras filosofias, as quais, na observação em questão, o autor não refere nominalmente. 2, a uma filosofia idealista em seu sentido fraco, algo que se encerra o absoluto do ser aí finito. De acordo com Hegel, o idealismo da filosofia consiste em nada mais do que reconhecer que o finito não é um ente verdadeiro. Com efeito, o autor afirma que toda filosofia é essencialmente um idealismo, de modo que a pergunta principal que se estabelece é em que momento ou medida esse idealismo é efetivamente realizado. Então, a maneira como você constituir a efetivação desse idealismo da filosofia, desse processo que vai realmente distinguir a proposta filosófica do Hegel, por exemplo, do Kant, do Fichte, do Schelling, etc. Desse modo, é no conteúdo ideal presente, tanto nas descrições do infinito quanto do finito, que o pensamento filosófico se dá, seja de qual estatuto ele for. Visto isso, apresenta-se um momento em que tanto a filosofia, em seu sentido geral, quanto a religião se resultam de uma relação da finitude com a infinitude. Pois, abre aspas, citação, a filosofia é um idealismo, assim como a religião, pois a religião reconhece a finitude tão pouco como um ser verdadeiro, quanto como um último absoluto, ou seja, como não posto, não criado, eterno. Em outras palavras, a filosofia, tal como a religião, enxerga uma verdade no finito e um absoluto, o qual detém, por definição, a característica de infinito. Ademais, afirma-se que é através do pensar que a finitude se dissolve, possibilitando, em última análise, a compreensão da religião como um produto do finito infinito. Haja vista que a religião procede do pensamento, apesar de possuir a forma da finitude da representação, a qual considera os termos como independente, e aqui eu cito um membro muito desconhecido do grupo, que faz tempo que não aparece, mas é o Guilherme, num artigo. Eu queria chamar a atenção esse artigo do Guilherme, por mais que ele esteja publicado na Filogênesis, uma revista de graduação. Ele é um artigo muito bom, muito direto e bem consistente. E aí eu utilizo ele na escrita desse capítulo, né? Que a forma do pensamento dissolve a finitude da representação e se mostra como a forma de conhecer da filosofia. Desse modo, no intuito de concordar com o Fernandes, é o Guilherme, né, gente? Religião e filosofia podem ser compreendidas como formas do conhecimento de Deus, uma vez que aceitemos a premissa de que a ideia de absoluto pode ser igualada a Deus. De acordo com Hegel, no terceiro volume da Enciclopédia, a filosofia pode, de certo, conhecer suas próprias formas nas categorias de modo religioso de representação, assim como seu próprio conteúdo seu próprio conteúdo, com seu conteúdo próprio no conteúdo religioso. Opa. Ai, meu Deus, perdi aqui. Ah, tá. Conteúdo religioso. Nossa, saí aqui do texto. Aqui. Contudo, o inverso não pode ocorrer, pois o modo religioso de representação não se aplica à crítica do pensamento e não se conceitua, ou seja, a religião é exclusiva em sua imediaticidade. Desse modo, pode-se afirmar que a filosofia, enquanto pensamento, dissolve a forma simples, em que o conteúdo se apresenta na representação. Na religião é possível possuir a certeza imediata de Deus. O caráter teológico da grande lógica já é ressaltado em sua introdução, em que Hegel afirma que a lógica precisa ser apreendida como um sistema da razão pura, como o reino do pensamento. A respeito disso, Hegel afirma: esse reino é a verdade, como ela é, sem invólucro, em e para si mesma. Se pode expressar que esse conteúdo é a apresentação de Deus, tal como ele é em sua essência eterna, antes da criação da natureza e de um espírito finito. Entretanto, de acordo com a lógica, em um sentido teológico, mesmo se ela não for, aos olhos de Hegel, toda a teologia,
haja vista que ainda se discute a lógica, se a lógica pode ser considerada uma ontologia. Ademais, haja vista que a religião e a filosofia possuem certa idealidade, tanto no finito quanto no infinito, de acordo com Hegel, a oposição da filosofia idealista e da realista é, portanto, sem significado. Por conseguinte, o autor faz questão de delimitar a filosofia em seu sentido fraco, talvez relacionando com as filosofias anteriores, pois, abre aspas, citação, uma filosofia que atribuísse o ser aí finito como tal ser absoluto, último, verdadeiro, não mereceria o nome de filosofia. Uma vez que uma filosofia atribui ao ser aí finito o mesmo estatuto do absoluto, ela desconsidera que o princípio de uma verdadeira filosofia é o pensamento, o qual opera por ideias universais e não coisas. A respeito disso, Hegel explica. Na medida em que o princípio há pouco foi denominado o universal, o ideal, como ainda mais o conceito, a ideia, o espírito precisa ser denominadas ideais, e então, por sua vez, as coisas singulares, sensíveis, enquanto ideias são como suprassumidas no princípio, no conceito. Adiante, Hegel compreende como ideal a forma da representação a qual se estabelece tanto no conceito quanto na ideia, imaginação, etc. Visto isso, há um aspecto duplo do infinito, pois por um lado o ideal é concreto, o que não está equivocado, por outro, os momentos compõem o ideal em um suprassumir. Desse modo, Hegel começa a conduzir a sua argumentação em direção ao idealismo subjetivo, pois o espírito, de acordo com o autor, é o próprio idealista em geral. O espírito sente e representa na medida em que ele pensa e compreende. Abre aspas, citação, na simplicidade do eu, tal ser externo está apenas suprassumido, e ele é, para mim, ele é idealmente dentro de mim. Fecha aspas, citação. Visto isso, assenta-se um idealismo subjetivo que diz respeito apenas à forma da representação, de modo que o conteúdo é particular. Contudo, Hegel faz um contraponto com aquilo que ele denomina de idealismo sistemático da subjetividade, o qual consiste na forma afirmada como uma única e verdadeira, algo que o distingue da forma, da objetividade ou realidade. Com efeito, diferente do idealismo subjetivo, o sistemático não observa o conteúdo do representar ou do pensar, pois nesses dois âmbitos o conteúdo se conserva em sua finitude. Visto, nada está perdido, haja vista que a realidade do conteúdo finito, o ser aí da finitude, se preserva na medida em que se abstrai da finitude. Nesse contexto, já vou encaminhando para o final, nesse contexto da lógica, a religião encontra seu lugar na medida em que ela possui conteúdo verdadeiro. Mesmo na forma de representação, a religião é o modo pelo qual a humanidade é consciente da verdade, e ela é para todo mundo, ao passo que a filosofia não é acessível para todas as pessoas. Desse modo, o conteúdo da religião se torna objetivo para a consciência sensível, ressaltando o aspecto finito, porém, por intermédio da reflexão, compreende-se a religião na forma do pensar, cortejando a infinitude e o absoluto. Portanto, haja visto o exposto, a religião configura-se em um idealismo suprassumido no conceito, uma vez que, por um lado, o ideal é concreto, mas por outro, é algo contido no conceito, de modo que todos os momentos são inseparáveis. E aí eu finalizo o texto. Okay. Parabéns, Fabrício, pela apresentação. Eu prefiro agora fazer diferente. Eu gostaria que vocês, se quiserem abrir comentários, se vocês quiserem que eu fale primeiro, tudo bem, mas como eu tenho comentários mais específicos, e tem esse tema da religião também, eu acho que eu preferia deixar mais livre, né, e vocês falarem e eu falar por último. Então,
Se alguém quiser começar. Talvez já pôs até mais café lá, assim, para dar um... Posso falar só uma coisa rapidíssima? Diga, Michele. Ok. Fabrício, parabéns. Inclusive, é um texto bem articulado, muito complexo. Dá para ver que vocês fizeram um bom trabalho. Em relação a esses textos, eu sei, como no caso do Gabriel, eu sempre tenho inquietações, mas que grandes perguntas, além da última que eu deixei lá para o Gabriel, para vocês antes. No seu caso, no caso do texto, do texto seu, do Marcelo, na metade do texto, vocês falam, não lembro se é de um sentido teológico ou de um valor teológico da ciência da lógica. Sentido teológico. Sentido teológico. Não sei se o meu é um comentário ou uma pergunta, mas me perguntei um pouquinho, é uma pergunta provocativa, então. O que vocês entendem para teológico quando vocês falam de sentido teológico? Porque se a gente entende teológico no significado padrão que essa palavra assume no nosso discurso, na nossa linguagem comum, não sei se aquilo que você falou na primeira parte do texto é uma condição suficiente para atribuir um sentido teológico à ciência da lógica. Isso não significa, obviamente, que Hegel não tenha um interesse para assuntos teológicos o tempo todo, também na ciência da lógica. Mas eu sempre fiquei um pouco inquieta em relação a essa atribuição de um sentido teológico à própria ciência da lógica. Outra coisa para vale outra coisa para outros textos, obviamente. Mas é só isso. Obrigada mesmo. Eu gosto muito de filosofia da religião, como o Ricardo sabe. Eu respondo agora ou todo mundo bate e depois eu tento me defender? Eu acho que pode ir falando. Eu acho que a sua resposta vai ajudar nas outras perguntas. A gente estabelece um diálogo. O texto do Gabriel, acho que era mais fechado, assim, ele já tinha feito a reflexão, então a gente podia colocar. O seu, eu acho que, como você mesmo disse, está em discussão, tem vários elementos, eu acho que é melhor a gente fazer uma conversa, né? O que você acha? Se você preferir também, Fabrício, podemos fazer todas e depois você responde. Não, vamos por parte aí, né? Porque senão é complicado. Enfim, essa questão do sentido teológico, bom, eu particularmente, por estudar filosofia francesa e por aí vai, a escolha da minha bibliografia, na análise desses termos, é uma bibliografia francesa por excelência. Então, eu articulo com os franceses. E, na bibliografia que eu utilizei, que eu consegui recolher em um curto período de tempo, é pouco discutido se se tem um sentido teológico, porque é mais evidente na ciência da lógica que tem um sentido teológico, haja visto as referências, as menções a Deus, etc., como verdade revelada, a ciência da lógica como uma exposição ao pensamento de Deus, do que a compreensão da ciência da lógica enquanto uma ontologia. Então, digamos assim, que os franceses, por si só, eu acho que eles debatem, é mais problemático esse sentido de uma ontologia na ciência da lógica do que uma teologia. Mas, é claro, isso é decorrente de uma escolha de bibliografia, então eu ainda não vi muitos contrapontos, porque eu prefiro ler mais em francês do que em inglês, por exemplo. Posso fazer só uma sugestão, então? Não tem nada de mal em assumir como referências os franceses. Apesar de eu não entender, quando eu leio o Kojave, eu não entendo basicamente nada, não sei como vocês fazem. Eu tenho muita admiração para vocês, todo mundo no Brasil lê Kojave. Eu faço isso só quando eu estou obrigada. Mas talvez seja melhor explicitar no texto, numa nota a rodapé,
eu tenho como base da minha leitura, nós temos como base da nossa interpretação, da nossa proposta interpretativa, esse tipo de linha de interpretação que tem como fundamento o seguinte, X leituras. Porque é óbvio, quando você falava, claro, a gente tem os franceses como referência, ficou claro para mim. Tipo, ele está lendo aquele povo, mas não é tão claro na base de outras referências, talvez. Tipo, o debate sobre essa questão é enorme, mas é só para não ter problemas, coloca aí numa nota rodapé, tipo, para mim, as referências são essas, e aqui vou ler o texto a partir dessas referências na literatura secundária. Eu vou fazer isso mesmo. Foi bom você falar. Obrigado. Posso dar uma palavrinha? Bom, primeiro... Por favor. Não, eu também queria fazer comentários para o Gabriel, mas que a minha internet começou a falhar um pouco, e daí, se eu puder ainda depois fazer alguns comentários para ele de modo retardatário, não sei se já esfriou o debate ou não sei, mas eu gostei das duas apresentações. O Gabriel fez uma apresentação de uma forma que eu gosto bastante, que ele ficou muito próximo ao texto, foi bem linear, foi bem apresentando os pontos que ele ia trabalhar, e foi bem linear, bem próximo ao texto, uma forma que eu gosto, e também uma forma que ele falou que iria analisar sem pensar especificamente na questão do absoluto e da religião naquela parte, e geralmente eu gosto dessa leitura também, porque no Hegel, às vezes a gente cai muito na tentação de fazer uma leitura circular, ficar buscando elementos de outras partes, e para comentar aquele trecho. E você não cai nessa tentação, o que eu gostei bastante. E quanto ao Fabrício, eu concordo com a Michelle, foi uma leitura bem complexa, que parte por vários elementos do texto, e conseguir fazer uma linha que articula esses pontos é um trabalho louvável dentro do Hegel, não é um trabalho fácil de ser feito. Eu mesmo tenho bastante dificuldade de fazer dessa forma. E, enfim, perguntas ou comentários eu tenho bem poucos. Eu faço agora do Fabrício, depois, se der tempo, o espaço, eu falo do Gabriel. Mas teve uma parte lá que você comentou sobre o finito se dissolve no infinito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte, porque, dependendo da sua resposta, eu teria algumas questões, mas eu queria entender um pouco do que você entende como esse finito que está se dissolvendo no infinito. E depois, quanto à questão da teologia e da ontologia, me parece que o debate de fundo ali é o estatuto da metafísica dentro de um idealismo. E daí, então, quero entender o que você está pensando do estatuto da metafísica frente ao pensamento idealístico ali que o Hegel está propondo, já que é essa definição que você está colocando. Então, daí, não só do aspecto ontológico, do teológico, mas eu queria entender o que você está vendo como estatuto metafísico ali frente ao idealismo hegeliano. E depois eu coloco as do Gabriel. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir responder a última, mas a primeira é que eu enxergo a verdadeira... eu enxergo sim. Na análise que eu fiz, uma das primeiras impressões que ficou é de que na verdadeira infinitude, no momento que ocorre a supraassunção e efetiva, essa verdadeira infinitude, o finito, ele, de certa maneira, ele se dissolve no infinito. E aí, ao decorrer, quando eu passo para o próximo capítulo da ciência da lógica, enquanto eu estudo do Paracy, esse movimento ele dá sequência. Claro, dentro do recorte ficou limitado, e eu acho que também ficou um pouco deficiente nesse aspecto, porque eu me concentrei nesse recorte. Eu não dei sequência eu precisava recorrer mais às estruturas ali do Paracy, nas análises qualitativas, quantitativas, para desenvolver um pouco melhor a vírgula, as miudezas dessa dissolução do finito no infinito e como que se dá essas contradições, de fato. Agora, a relação da metafísica e a teologia e ontologia, eu acho que, de certa maneira, esse dissolve no infinito. E aí, ao decorrer, quando eu passo para o próximo capítulo da ciência da lógica, enquanto eu estudo do Paracy, nas análises qualitativas, quantitativas, para desenvolver um pouco melhor a vírgula, as miudezas dessa dissolução do finito no infinito e como que se dá essas contradições, de fato. Agora, a relação da metafísica e a teologia
Bom, eu tento tratar a metafísica em Hegel como uma teologia, assim, pela escolha bibliográfica, etc. Se eu concordo com os franceses totalmente, eu ainda não sei, até porque, basicamente, de filosofia, na bibliografia secundária em Hegel, eu só li os franceses mesmo, só eles, assim. Então, eu não consigo responder essa segunda colocação, mas, não sei, com certeza isso aqui vai rodar um debate, o Tassinari vai falar muita coisa, e aí a gente vai seguir, eu vou fazer umas anotações a respeito. Rodrigo? Rodrigo? Rodrigo que levantou a mão primeiro? Oi, boa tarde, pessoal. É porque Pois é, eu quero saber, eu acho que o Gabriel levantou primeiro. Não? Então, Não, foi você, Rodrigo. tá aqui no programa. Eu descobri que o Meet mostra quem levantou a mão primeiro. Eu aprendi isso ontem na minha aula, que os alunos me ensinaram. Então, quem levantou foi o Rodrigo, depois o Gabriel. Tá certo, então. Pois vamos, vou logo tentar Talvez desovar questões aqui de as minhas segundo, parece aquela coisa, né? De um apertar o botão primeiro que o outro, aí, mas é você, Rodrigo. Se você quiser, pode passar para o Gabriel também. Tá, se o Gabriel quiser, tá bom, tá certo. Pois eu vou tentar desovar aqui as minhas considerações. Fabrício, eu quero te agradecer pela você ter tido a vontade, né, o interesse de começar a discutir um assunto desse, que é um assunto que também é do meu interesse. E aí eu queria te passar, assim, caso você queira desenvolver mais tarde, né, essa questão, porque você delimitou, né, o entendimento de religião a partir das passagens da lógica. Mas aí, assim, caso você queira algo mais aprofundado sobre o que é religião, pelo menos para o Hegel, eu estava pegando aqui umas referências. O parágrafo 554 da enciclopédia, ele vai... É difícil a gente dizer que ele vai definir religião, né? Porque utilizar essa palavra, o professor Ricardo falou num encontro retrasado. Essa questão de dizer assim, que o Hegel está definindo, né? Quando os conceitos estão em movimento, é complicado. Inclusive, é justamente isso, professora Michela, que faz com que, pelo menos eu, goste de ler o Kojève, porque o Kojève ele define muita coisa. Mas aí vai trazer complicações depois, né? Porque, por exemplo, ele diz assim, a consciência é o homem. Nossa, ótimo, tá aqui, não preciso mais quebrar a cabeça lendo Fenomenologia do Espírito. Mas aí depois, se eu disser que a consciência é só o homem, aí vai dar problemas em cadeia, né? Outra questão, Fabrício, é que na versão dos escritos de juventude do Hegel, a versão do Hermann Noll, certo? Na página 348, ele também fala justamente sobre isso, que a religião, ela não é bem uma relação entre finito e infinito, porque aí a coisa ia resvalar numa reflexão, e essa seria uma reflexão fixa. Para o Hegel, e aí eu estou praticamente citando essa passagem dos escritos juvenis, é a vida, é a relação entre vida finita e vida infinita. Quer dizer, existe aí uma outra questão que tem que ser explorada na religião, que é essa noção de vida, certo? E aí você salientou muito esse aspecto de ser uma teologia, né? O que o Hegel está discutindo sobre religião. Bem, nas lições sobre filosofia da religião, ele tem um momento que ele diz assim, olha, se teologia é aquilo que nós estamos falando, é a ciência que trata de Deus, então o que nós iremos tratar aqui também é teologia. Mas aí ele fala isso numa hora, e na outra ele vai meio que descredenciar pelo menos 5 correntes teológicas da época dele. Então, assim, na minha leitura, né, eu tendo a concluir que o Hegel não está fazendo teologia ali, né? E aí, assim, mas é uma questão que aí precisa ser elaborada em pelo menos 3 obras dele. Mas, assim, se você quiser depois
querer saber como foi que eu chorei, né, para poder encontrar essas passagens aqui, porque isso aqui não está dado de barato na bibliografia secundária do Hegel, né? Foi um resultado meio suado para isso. Aí a gente vai discutindo aí, mas olha, obrigado, se você puder, continue nesse tema, que aí a gente consegue criar uma linha aqui no Brasil que está faltando para discutir filosofia da religião em Hegel. Bom, obrigado, Rodrigo, pela... Depois você me passa essas referências, assim, você tá no grupo do evento no WhatsApp, né? Aí eu mando um PV, a gente troca as referências. Não prometo que eu vou me aprofundar tanto, assim, eu vou buscar as referências para finalizar o capítulo e tal. Até porque meu foco de pesquisa principal não é o Hegel. Deus é de me perdoar, mas eu estudo Sartre. Mas, enfim. Mas é um tema, assim, sempre que me interessa. Talvez é por causa da escola marilense de Hegel, mas eu vou... Claro, os trechos que você for passar vão ser extremamente importantes para eu finalizar o texto, deixar ele mais consistente. Acho que agora sou eu. Eu ia perguntar primeiro sobre a bibliografia, mas a Michela já tocou nessa questão e o Fabrício já respondeu que francês é a língua materna dele. Então, a outra questão que eu gostaria de fazer, Fabrício, eu vou até colar a citação do Hegel aqui, que vocês citam ela na página 3. É uma citação que eu fiquei pensando muito qual que é o significado dela, e é uma questão que eu já trouxe no primeiro encontro. Coloquei aí no chat. Na minha apresentação, como você viu, ou fingiu que estava prestando atenção, não sei, eu falei do conceito de finito, infinito, e finitude, infinitude. E que eu estava tomando eles basicamente como sinônimos, que eu não vi uma diferenciação disso no texto e não achei isso em outros comentadores. Eu queria saber se você e o Marcelo também, na leitura, nesse diálogo que vocês tiveram, tomaram eles como sinônimos, porque essa citação, eu fiquei pensando nela, ela finaliza uma das sessões, eu não lembro qual sessão ela finaliza, mas é a última sentença, e eu fiquei pensando nela, se não haveria aí alguma espécie de distinção entre esse ud, né, ou esse kite em alemão que ele coloca nessas palavras. Mas não sei o que você e o Marcelo viram, se vocês também concordam com o que eu falei, estão tomando como sinônimos. Essa é uma questão que eu queria até aproveitar, sem a pressão de obrigá-los a falar, o Tomás e a Michela, porque eles participaram da tradução, eu não sei se teve alguma discussão na época da tradução sobre isso, porque o Hegel vai usando esses termos, para mim não pareceu muito claro, mas enfim, Fabrício, com você. Desculpa, só uma coisa, Gabriel. Tinha criança aqui em casa gritando. Pode repetir essa última coisa da tradução, por favor? Claro, o que eu disse é que eu queria até aproveitar a presença sua e do Tomás, porque vocês participaram da tradução, né, da equipe de tradução, e queria saber se houve alguma discussão sobre esse ud, né, esse infinito, infinitude, finito e finitude, se vocês veem alguma diferenciação entre esses termos, se teve alguma discussão no âmbito da tradução, se são sinônimos, e também a mesma questão para o Fabrício. Bom, eu cito essa mesma passagem no meu texto. Bom, quando eu me deparei com essa passagem, eu comecei a tomar finito e infinito como finitude e infinitude como sinônimos. Na verdade, a briga ontem que tive com o Marcelo foi no sentido que se há um aspecto finito na religião, tem um quê de má infinitude dentro da religião. E se há um quê de finitude dentro da religião, de má infinitude dentro da religião, talvez a má infinitude não seja tão ruim assim. Mas aí a gente não chegou muito num acordo nisso, eu ainda estou pensando a respeito. Se há esse aspecto finito ainda na religião, há uma má infinitude que paira ali. E talvez isso, tem aí
não sei o que o Rodrigo também acha, porque tem as experiências, tem a fé, tem a convicção e etc., que, de certo modo, não sei, a má infinitude possa ser tolerada nesse sentido da religião. Mas esse é um impasse, é um problema interno da pesquisa, dessa rápida pesquisa, que eu ainda estou pensando, eu nem expus no texto para não apanhar, mas eu estou colocando agora, talvez, para levantar o debate. Né? Vamos ver aí. Quanto ao que eu me lembro da tradução, isso eu lembro que a gente teve com o Christian Iba questões sobre isso, e eu lembro que a gente teve algum tempo de discussão, eu não lembro, acho que com a Miquela talvez tenha sido um tempo maior, mas eu não lembro como que foi o debate na época. Eu posso parar, pensar um pouco, conversar com o Christian, ou tentar rever aqui as minhas anotações da época, para trazer, mas de cabeça, assim, de supetão, eu realmente confesso que eu não lembro, porque já faz uns 5 anos, mas eu posso me comprometer a tentar relembrar isso, conversar com o Christian, e depois, semana que vem, acho que vai ter outro encontro, né? Ou não, já... Se tiver um encontro semana que vem, eu trago as considerações para você. Não vai ter? Não, então Não, hoje é o último. Aliás, eu tenho que te adicionar no nosso grupo do Gui, posso te adicionar, né, do WhatsApp, né, Tomás? Porque pode. aí você pode enviar por lá. Tá, Busca minhas anotações que eu tenho aqui. Na verdade, para mim é fácil, porque eu não estava lá quando eu estava revisando aquela parte. Na verdade, eu fiquei 1 ano só revisando os prefácios, a introdução e a primeira tríade. Mas, na verdade, do ponto de vista da tradução, acho que não dá problema, porque um é adjetivo, o outro é nome. Ähnlich, Ähnlichkeit, unähnlich, Unähnlichkeit. Aquilo que você está colocando é o problema conceitual. Mas daí, tipo, quando ele está falando de Ähnlich, é a mesma coisa de Ähnlichkeit? Depende, porque depois ele vai usar essas palavras também em outros lugares da lógica. Mas não acho que não é muito um problema de tradução, é um problema dos intérpretes, entender como é que ele está usando essas categorias, né? Mas não vejo grandes problemas de tradução, porque é muito fácil traduzir como você viu, né? Ähnlichkeit é fácil traduzir por infinitude, muitas vezes funciona o kite com ud em português. Mas não sei, porque realmente eu sou uma das pessoas que menos trabalhou na tradução, fiquei lá 1 ano só, e realmente é muito mais interessante ter aqui, talvez a gente possa até organizar um encontro com o Federico, a Marloren e o Christian para discutir algumas dúvidas, coisas que vocês vão apontando, que a gente vai apontando sobre a tradução, né? Acho que vai ser o maior prazer para o Federico, a Marloren e também para o Christian, para poder participar do encontro. Então, caso vocês queiram, ou eu ou o Tomás podemos fazer contato com eles. Não sei se deu para ouvir a criança gritando. Vocês. Certo. Obrigado, Fabrício, Hebe. Obrigado, Tomás, Miquela. Felipe também levantou a mão. Fabrício, parabéns pela apresentação. E eu só ia perguntar o que é um ideal em suprassumir? Diz respeito ao próprio movimento de suprassunção ou não é bem por aí? O termo que você usa, ideal em suprassumir. Sim, diz respeito à suprassunção, sim, movimento. Isso mesmo. Tá bom, obrigado. Rápido. Essa foi fácil, hein? Bom, se ninguém tem mais alguma coisa para colocar, ou que gostaria de colocar, então, bom, antes eu gostaria de comentar sobre a finitude, né, o radical ud aí, ou dad e o kite do alemão. Veja, Fabrício, Gabriel,
Eu andei pensando nisso esses dias, até porque, por exemplo, Hegel, na estética, usa a expressão do divino. E eu falava, gente, por que ele fala divino e não Deus, né? Divino é um adjetivo, né? Enquanto que Deus é um substantivo. Será que tem diferença nisso? Que eu acho que cai também nessa ideia da infinitude ou infinidade, e o próprio infinito como substantivo, né? O outro como um adjetivo. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte, por exemplo, quando você fala do divino ou do ideal, né, você está falando daquilo que é divino. E esse aquilo que é divino é um substantivo, né? Ou da infinitude, aquilo que é infinito, ou tem a infinitude. Então, ou seja, na verdade, quando Hegel usa, eu vejo assim, os adjetivos, ele quer ressaltar esse substantivo, mas de uma forma plena, naquela característica. Ou, dizendo de outra forma, isso em conceitual, né, talvez mais hegeliana, que é o seguinte, deixa eu só ajeitar aqui, porque como eu quero ler uma... quando a gente trata do pensamento, e é o universo onde a gente está, quando a gente faz a ciência da lógica, né, não dá para separar a determinidade do determinado. Não dá para separar o adjetivo do substantivo, né? Então, no final das contas, o que liga é uma coisa só. Então, dá para se notar pelo radical infinito, né? Infinite, que pode ser infinitude, quando eu falo da qualidade de ser infinito, ou infinito, quando eu falo da substancialização daquilo como substantivo. Então, o determinado e a determinidade estão numa unidade. Não dá para separar as duas coisas, porque nós estamos no universo do pensar. Então, eu noto, assim, Gabriel, não sei se corretamente, que você ainda tem um certo, vamos dizer, apego pela matéria, como diria Hegel, né, num texto que depois eu posso mandar, né, como se é a matéria que definisse o que as coisas são ou não, enquanto que ao pensar é a determinidade, a determinação que determina o que as coisas são ou não. E essa é a grande dificuldade de se ler a ciência da lógica e de se ler, ao meu ver, o idealismo hegeliano, né? E é por causa disso até que muitos reinterpretam esse idealismo, por exemplo, como Marx, né, tentando concretizar isso, né, porque parece um tanto quanto absurdo. Mas, como diz o próprio Marx, né, ou seja, Hegel diviniza a ideia, ela se torna um demiurgo mesmo, né? Então, eu concordo com Marx, ou seja, com a leitura que Marx faz de Hegel, né, a ideia está lá como esse Deus mesmo que é colocado, né? Não concordo com o resto, quando Marx fala que Hegel está errado, aí eu concordo com Hegel, não com Marx. Mas, então, ela não é algo tão problemático. Querer fazer uma separação assim é mais uma separação do entendimento, que separa como se fossem duas coisas mais opostas e diferentes, do que da razão, que vê a unidade dessas duas determinações, isso como lados de uma única coisa, de uma unidade. Tudo bem? Então, essa seria a resposta para a sua reflexão, porque eu fiz essa mesma reflexão. Vamos dizer, é onde eu particularmente cheguei e penso que é assim, né? Fabrício, agora, né, na sua apresentação, primeiramente, né, parabéns pelo trabalho, estudo e pesquisa, né, eu sei que não é a sua área, né, de pesquisa. Um instante aqui. Depois eu esqueço. Parabéns pela apresentação, né, sua aqui, né, pela escolha do tema, né, é um tema, ao meu ver, importante, difícil, né, então pela coragem de escolher esse tema e de desenvolver esse tema, né, ele é importante para Hegel, segundo as próprias citações que você, por exemplo, colocou no seu texto, né, a infinitude e a religião estão diretamente relacionadas, né, segundo as próprias referências que o Gabriel encontrou nos lexos sobre a infinitude, né, em vários especialistas mostrando que tem uma relação com a religião. Então, fica a pergunta, qual é a relação? E a gente quer estudar e ver isso, né? E é um tema difícil também, porque não dá para fazer uma leitura, assim como aqui o Tomás disse, que de fato é muito gostosa, de quando você acompanha o texto do Hegel mostrando as categorias ali, porque não tem texto do Hegel onde ele faça isso. Então,
a gente tem o duplo trabalho de ter que ler os textos diferentes e ter que correlacionar isso, né? Então, ou a gente faz e tem todas as dificuldades que você enfrentou mesmo, né? E eu já enfrentei muitas delas, porque como são dois temas que eu gosto, eu faço isso, e eu já enfrentei coisas até de especialistas em Hegel, falar, não, isso não é assim, mas está lá no texto do Hegel. E o cara, como não leu aquele outro texto, leu só a ciência da lógica, etc. e tal, fala, não, imagina, não é assim, Hegel. Bom, mas tudo bem, faz parte, né? Como eu digo, está lá no texto do Hegel, a gente quer saber, a gente vai estudar. Então, parabéns por tudo isso, né? Tudo bem? E principalmente por desenvolver o texto, trazer ele aqui para que a gente possa discutir e aprender mais com o seu texto, com essa discussão, né? Eu gostei bastante de uma expressão que você usa no seu texto, né? A idealidade como qualidade da infinitude, né? Dá para pensar muita coisa a respeito daí, né? Eu não vou desenvolver aqui, mas eu gostei bastante de pensar, né? A idealidade como uma qualidade, já que a gente está no universo da qualidade da infinitude, né? Gostei da escolha, em particular, da explicitação de uma citação de Hegel, né? Que é: a filosofia é um idealismo assim como a religião, pois a religião reconhece a finitude tão pouco como um ser verdadeiro, enquanto um último, absoluto, ou seja, como um não posto, não criado, eterno, né, a infinitude. Então, eu acho que correlaciona as duas coisas, é bem importante e interessante, né? Então, eu gostei bastante dessas coisas. Bom, agora, quanto ao texto, né, assim, algumas coisas que eu identifiquei. Quando você fala de infinito, você usa esse termo com uma acepção que, às vezes, é da má infinitude, às vezes, da verdadeira infinitude. E como Hegel separa a significação desses dois termos, para o seu leitor fica uma coisa confusa. Você afirma uma coisa e fala, não, mas isso é da má infinitude. Não, isso é da verdadeira infinitude. Então, a gente fica um pouco confuso e acaba não conseguindo fazer, do ponto de vista do texto, da exposição, uma relação entre a verdadeira infinitude e a religião, que, no final das contas, era a proposta. Né? Então, se não fica claro o verdadeiro infinito, para que depois se faça essa relação com a religião, se perde esse, né, o objetivo que foi colocado. Tudo bem? E aí, como isso permeia todo o texto, não dá para fazer uma análise como eu fiz, por exemplo, do texto do Gabriel, onde você pode apontar, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então, eu vou fazer comentários mais gerais. Tudo bem? Bom, aí, deixa eu ver o que está escrito aqui. O finito e infinito, unidade porque constitui o outro e a diferenciação, pois são estruturas distintas. Então, por exemplo, coisas desse tipo. Então, infinito e finito como coisas distintas, um ao lado do outro, isso é da má infinitude. Então, eu não sabia se você estava falando isso do finito, da má infinitude, o que era, né? Então, isso é só um exemplo, né? Outra coisa que eu acho que o Tomás que levantou também, né? A religião como um produto do finito e do infinito. Bom, não me lembro quem é que levantou, né? Ou vocês falam também, religião procede do pensamento. Se a religião procedesse do pensamento, nesse sentido, assim, fica estranho, porque parece assim que ela é uma invenção do pensamento. Se ela é um produto do finito e do infinito, parece que ela é gerada por isso, não como ela sendo mais básico e se apresentando para, né? Então, para mim, isso é muito complicado analisar dessa forma, porque é o verdadeiro infinito, a finitude, ela não é verdadeira, como você colocou em vários momentos do seu texto. Quem é verdadeiro? O verdadeiro infinito. Então, a infinitude aparece como o verdadeiro infinito, com partes dele se apresentando, seja no finito, seja na má infinitude. Então, por ele se mostrar como verdadeiro infinito, é que propicia essa relação com a religião, né? Daqui a pouco eu vou comentar. Então, se fosse assim, o próprio verdadeiro infinito seria o produto dos finitos. E não dá, porque se você juntar vários finitos finitamente, isso não dá o infinito nunca. Tudo bem? Então, não dá para gerar o infinito do finito. Ou melhor dizendo, não dá para gerar o infinito do finito. É por isso que isso propicia a prova da existência de Deus, por exemplo, no Hegel, quando ele vai tratar desse tema, porque o infinito tem que existir.
E a gente percebe isso, tudo bem? E ele se mostra a partir do ser. Né? Porque senão tudo é uma infinitude, tudo é só a repetição de algo outro, de algo outro, de algo outro, que nunca para, mas que não está plenamente realizado, porque a gente está só no finito. Bom, não sei se isso ficou claro, depois a gente pode comentar isso com mais cuidado. A questão da teologia, né? Então, primeiro, a lógica como teologia é uma expressão do próprio Hegel. Eu vou mandar para vocês aí um link de um artigo meu, onde eu analiso a passagem onde ele cita isso, que foi feito na Ciência da Lógica, na Pequena Lógica da Enciclopédia de 1817. Então, lá ele diz, a lógica pode ser entendida como teologia especulativa. E nas anotações a ela, né, que depois saiu na Gesammelte-Werk, onde Hegel explica essa passagem, ele explica por quê também, além daquela explicação lá. Então, meu texto também traz trechos disso, né? Se vocês não quiserem concordar com o texto, pega pelo menos as traduções que eu fiz das passagens do Hegel e tenta dar um sentido para ela, né? Mas, de qualquer forma, o próprio Hegel diz que a lógica é teologia especulativa, né? Bom, mas aí fica o problema, assim, como, assim, teologia, né? Até porque tem as críticas que o Rodrigo falou que Hegel faz, né, à teologia. Então, veja, Hegel critica a teologia entendida no sentido comum, que é a teologia revelada, no sentido de simplesmente você pega lá os textos bíblicos e fala, olha, Jesus falou isso, vamos interpretar, né? E vamos dar que está certo o que Jesus falou. A gente não vai entrar em contradição. Jesus é a Bíblia, né? O Velho Testamento, etc. Então, a gente vai tentar interpretar aquilo que está sendo dado. Então, isso que é entendido, em geral, como teologia. E, veja, isso tem um grande problema, porque, assim, quem disse que você está entendendo direito os conceitos que estão lá? Quem disse que você entende o conceito de Deus que aparece no Evangelho? Quem disse que você entende o conceito de Espírito, né, que aparece no Evangelho? Então, ou seja, esses conceitos, e entender conceitos é uma tarefa da filosofia. Então, não dá para a gente simplesmente assumir que a gente entendeu esses textos e começar a fazer teologia. Mas Hegel faz teologia, porque ele mesmo disse que faz teologia, né? Então, em que sentido que Hegel faz teologia, né? No sentido de ser um estudo de Deus, né? Tudo bem? Aí você se pergunta, né? O que é Deus? E Hegel coloca essa questão na ciência da lógica. E ele diz, olha, Deus é uma palavra vazia. Justamente, se você pergunta o que é Deus, você não sabe o que é Deus. Então, ele é só uma palavra. O que vai dizer o que a palavra é a determinação que a gente vai dar a ela. E qual é essa determinação? E isso também Hegel responde. Ele diz, olha, todas as categorias que são desenvolvidas na ciência, aqui no ser, né, na ciência da lógica, não todas, na verdade, o terceiro momento, podem ser vistos como determinação do absoluto ou definições metafísicas de Deus. Então, para saber o que é Deus, a gente vai ampliando cada vez mais na ciência da lógica a significação desse termo. Ele aparece como ser puro, lá em Parmênides, depois como devir, lá em Heráclito. Mas Heráclito, Parmênides, falando de Deus? Então, essa é a questão, né? O que é Deus? Veja, porque por mais que a gente não saiba determinantemente o que é Deus, Deus é objeto da filosofia, Deus é objeto da metafísica primeira. Isso, no mínimo, desde Aristóteles, que fala isso com todas as letras, de Theos, né? que é antes de Cristo, então ele não é cristão. Então, há um Deus na filosofia. E qual é o Deus da filosofia? Toda visão filosófica tem, porque ela não se estabelece no vazio, né? Você vai perguntando o porquê de uma afirmação filosófica. Alguém vai falando, por causa disso, dá uma outra asserção. Aí você pergunta, mas por que dessa asserção? Ele dá outra. Num certo momento tem um princípio daquela filosofia, né? Que pode ser visto como os princípios mesmos ou como um princípio ontológico ali que dá base àquela filosofia. Então, isso é o Deus daquela filosofia. Então, por isso que, por exemplo, em Spinoza, você tem Deus ou a natureza. A natureza, em Spinoza, é o Deus da filosofia de Spinoza. Né? Até numa visão capitalista, eu costumo dizer que pode ter o Deus dinheiro.
né? O Deus relações sociais, o Deus história. Então, toda visão filosófica tem um Deus. E nos grandes filósofos isso é explícito e é feito na parte da metafísica. Por isso que é uma definição metafísica de Deus. E por isso que Deus está sempre ali, é uma teologia, né? E onde Hegel vai chegar com essa teologia dele, no final das contas? O que o absoluto é, no final das contas? Espírito. Então, ele abre lá a filosofia do espírito, o terceiro tomo da enciclopédia, dizendo que o absoluto é espírito e que chegar a essa definição é o objetivo de toda ciência, de toda religião, de toda cultura. E que essa definição é ela mesma absoluta, né? E ele usa justamente as passagens da Bíblia, de Jesus até, que fala que Deus é espírito, e assim ele quer que os adoradores dele reconheçam ele, para justamente dizer, olha, então o que eu estou falando coincide com o que Jesus está falando, porque esse é outro ponto. Porque se por um lado é o Deus da filosofia, o que a filosofia hegeliana permite mostrar é que esse absoluto acaba, no final, se mostrando como espírito, e, portanto, sendo uma filosofia que também supera nela, né, tem nela contida o cristianismo, né? Esse é o luteranismo hegeliano, porque Hegel é luterano, ele fala isso explicitamente, eu sou luterano e a filosofia confirma isso para mim, né? Confirma isso, quer dizer que não é uma questão só de crença, né? Depois eu mando as passagens para vocês onde ele fala isso, né? Então, a gente tem que entender esse luteranismo hegeliano, né? Então, nesse sentido, a ciência da lógica se mostra como uma teologia, né, também, porque dá as principais características de Deus, principalmente quando ele chega na ideia, na ideia absoluta ou especulativa lá no final da ciência da lógica, né? Bom, bom, e a partir daí tem algumas outras coisas também que eu queria comentar, né? Então, você cita uma passagem de Hegel que diz o seguinte, espera aí, só um momento, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Bom, Hegel vai dizer, segundo uma citação que você colocou, né? A filosofia pode, de certo, conhecer suas próprias formas nas categorias do modo religioso de representação. Vou ler de novo. A filosofia pode, de certo, conhecer suas próprias formas nas categorias de modo religioso na representação, assim como o seu conteúdo próprio no conteúdo religioso. Então, o conteúdo da filosofia é o conteúdo religioso. Aí vocês continuam. Contudo, o inverso não pode ocorrer, pois o modo religioso de representação não se aplica à crítica do pensamento e não se conceitua, ou seja, a religião é exclusiva na sua imediaticidade, e portanto, né, eu concluo, não seria filosofia. Isso é mais ou menos assim, né? E aí, de novo, né, obrigado por colocar isso, porque é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu estava vindo pensando mais ou menos, mas isso permite tornar um pouco mais claro isso. E é o seguinte, é verdade que a religião apreende o objeto da filosofia, que é o espírito, ou esse espírito absoluto, em termos de representação. E isso as diversas religiões, desde as mais primitivas, que têm uma apreensão muito abstrata desse espírito absoluto, até as mais envolvidas com o cristianismo luterano, e eu diria luterano do Hegel, porque se você vai ler o Lutero, não tem nada disso lá no Lutero, né? Tem no Hegel, mas não tem no Lutero. Então, o cristianismo luterano do Hegel. E aí, o que acontece? É verdade que, então, é uma apreensão pela representação, mas Hegel fala da religião verdadeira, da religião absoluta. Então, há uma religião, que é a de Hegel, que é verdadeira, e se é verdadeira, ela é verdadeira, não é que ela é verdadeira porque é mais ou menos, não, ela é a religião verdadeira. Só que ele diz que na religião verdadeira, o espírito absoluto não manifesta mais momentos de si, mas a si próprio. Então, vamos assim dizer, você vê Deus face a face, né, como diria o apóstolo, né? Mas por quê? Porque você reconhece Deus como esse conhecimento
a ideia existente aqui agora, que é o pensamento, o conhecimento de tudo. Então, isso ainda é religião? Ainda é, mas não mais na forma da representação. É uma religião filosófica. Ou seja, a religião, dentro da forma de representação da religião, a maior parte dela é representativa, mas o pensar também faz parte da religião. Você pensa para fazer o culto, para fazer todas as outras coisas, mas não consegue atingir Deus conceitualmente nessas outras religiões. Só na religião absoluta, né, é que você consegue fazer isso. Então, não é completamente verdade. Se você colocar, não, religião é representação, filosofia é pensar, uma do lado da outra, de novo, você está aprendendo a filosofia hegeliana do ponto de vista do entendimento. Como se as coisas existissem separadamente e subsistentes por si, e que não houvesse uma unidade do qual elas são partes, elas são aspectos, né? Então, a representação, ela tem nela o pensar como um dos seus elementos, mas não como constitutivo de si, como no caso da filosofia. E em determinado momento, religião e filosofia se juntam. Qual é esse momento? Da religião absoluta, da filosofia, da religião verdadeira. E aí, sim, ela é um momento da própria filosofia, e o momento seguinte é a da filosofia mesma, que explica agora toda a relação da religião com as outras partes do sistema, com a natureza, com a própria lógica, com todo o resto. É o grande sistema que se apresenta. Não como uma invenção da cabeça do Hegel, mas como uma revelação daquilo que está aí, né? Um estar aí, né? Porque é a prova do estar aí de Deus, do ser aí de Deus. Um estar aí que sempre esteve aí, mas não para nós, porque a gente não o reconhecia, mas sempre esteve aí, né? Porque o absoluto está atuando desde o começo, né? Então, isso que eu também queria ressaltar, né? De qualquer forma, está gravado aí, depois dá para rever, se interessar, né? E aí tem algumas coisas talvez menores aí, por exemplo, você fala de universais, e aí para mim ficou uma coisa meio assim, porque em Hegel você não tem só universais, você tem o universal, né? Então, o universal, ele é o universal concreto, o universal é a totalidade, o universo, de novo, assim, não tem uma diferença entre adjetivo e substantivo. E a gente está procurando determinar o universal, quando eu falo do ser puro, depois do devir, ou seja, do absoluto, no final das contas, também, né? Então, é esse caminhar que tem aí dentro. E aí tem uma parte do idealismo subjetivo que, de fato, eu não entendi por que isso entrou lá, porque o idealismo que vai levar a religião não é o idealismo subjetivo, é o idealismo absoluto do Hegel, e aí isso acabou entrando no texto, então eu fiquei um pouco confuso se simplesmente vocês estavam seguindo o texto do Hegel, o que aquilo estava fazendo no texto de vocês. Então, esse é o ponto. E, por fim, eu queria comentar só duas coisas de uma forma rápida, porque, assim, essa forma de ver a filosofia do Hegel, que eu interpreto, e que eu concordo, há várias interpretações, né, principalmente a do Koyev não é assim, né, mas isso para citar um nome, porque eu poderia citar vários aqui, né, e eu já coloquei isso, é fato, há várias interpretações da ciência, da filosofia do Hegel. E nós, como intérpretes, a gente não tem só que ficar interpretando a filosofia do Hegel, mas também discutindo as várias interpretações, ou seja, como as várias interpretações se relacionam com a filosofia do Hegel. E, ao meu ver, a única que consegue superar todas é essa que coloca a ideia como existente, né? Como uma descoberta do Hegel, como uma explicitação do Hegel, e não como uma invenção do Hegel, né? E aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando sobre essa interpretação. E, às vezes, eu fico pensando como é que Deus atua no mundo, né? E uma das formas de ação é a própria determinação, ou seja, o conceito, na medida em que ele é tanto ser das coisas, determinação das coisas, quanto, a determinidade, ao mesmo tempo em como ela é uma determinidade ou determinação das coisas que dá o ser dela, porque determina ela, é também uma determinação conceitual. Então, ser e pensar já estão ali desde o início. Então, a ação divina como ideia, como saber absoluto, como espírito absoluto, já está ali na medida em que as coisas são criadas pela própria determinação que elas têm, que faz parte dessa ideia, porque cada determinação não existe isolada, ela existe no todo. E aquele objeto aquele algo é determinado no todo. Mas o seu texto trouxe uma outra forma de atuação de Deus que eu não tinha percebido, por isso que eu estou falando dela aqui,
que é esse ser infinito. Então, Deus, como esse infinito, esse eterno, e Hegel também fala que o conceito é infinito, é eterno, né? Ele suprassume todos os finitos e mostra o poder dele enquanto eterna presença, que está movimentando tudo isso. Então, o verdadeiro infinito e a forma como vocês colocaram me permitiu perceber que, como infinito e verdadeiro infinito, que se mantém, mostra uma outra forma de atuação de Deus, desse Deus hegeliano, na totalidade, no mundo, né? Como demiurgo dele, como ele cita lá na introdução da ciência da lógica, que a gente leu da outra vez, no prefácio, desculpa, da ciência da lógica, que a gente leu da outra vez. Né? E aí, nesse sentido, que a lógica é, de uma certa forma, uma ontologia, tem tanto o ser quanto o logos ali, né? Que vai se aprofundar dentro dela, porque o conceito é um aprofundamento no ser, como diz o Hegel, né? E, nesse sentido, vai ser teológica também, como diz o Doce, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para comentar. Sei que falei muita coisa, mas eu achei que valia a pena, e por isso eu não queria falar no começo, queria para a gente conversar depois. Vou comentar, assim, o senhor falou realmente muita coisa, eu anotei algumas aqui. Vamos lá. A confusão entre finito e infinito, e aí eu trato a estrutura do finito na má infinitude, e dá a entender que eu estou falando da verdadeira infinitude também. Não, de fato, mas aí é daquele problema que eu ressaltei. Não, se há essa possibilidade da má infinitude ser cortejada na religião, mas aí o Rodrigo esclareceu no trecho e tudo mais, e por que essa questão não estava tão clara para mim, que de fato, eu confundi, e no momento que eu vou retomar o texto, obviamente eu vou separar melhor e reestruturar, e me basear um pouco nesses trechos que o Rodrigo passou. Eu não sabia que o Rodrigo trabalhava com isso, não, eu já tinha corrido no chat dele antes. Mas, de fato, essa confusão se deu por isso, porque em algum momento, por essa estrutura do finito estar presente na religião, eu tentei carregar essa má infinitude até o momento que eu começo a falar da religião. Então, de fato, foi um equívoco realmente. Da relação quando eu vou falar do idealismo subjetivo, é que no final da sessão o Hegel ele toca no assunto, mas ele já puxando o tema para o para si, e aí da sequência de discussão. E é de fato, como eu tentei me concentrar no recorte proposto pelo evento, eu cheguei até o idealismo subjetivo, mas o idealismo subjetivo parado naquele momento onde eu finalizei o texto, realmente ele não faz tanto sentido. Então talvez não, vou cortar essa parte e centrar mais no tema da finitude e da religião propriamente dita. É que eu também já queria puxar a discussão para essa compreensão da lógica enquanto teologia. E aí, por mais que eu já tinha me deparei com o seu texto, Tassinari, algumas vezes, confesso que eu nunca li, mas vou ler também, porque apresenta a definição está no seu texto, assim, de uma maneira mais trabalhada, etc. Vamos dizer assim, mais mastigado, então é melhor ler do que ler o próprio rei. Mas, obrigado mesmo, eu vou revisar, eu vou reassistir também um pouco a apresentação, tudo vai ficar gravado, e tentar compilar os comentários que foram fundamentais no desenvolvimento, que vai ser fundamental no desenvolvimento final do texto, com certeza. Muito obrigado, inclusive. Eu sugeriria também você ler os dois últimos, o da interpretação espiritual especulativa e tudo a ideia, tudo a filosofia, porque, por exemplo, no da interpretação espiritual especulativa, eu tento mostrar como a verdadeira infinitude é um momento essencial que permite a gente entender essa relação da religião em Hegel com a filosofia, né? Então, eu acho que algumas coisas você vai tirar de lá também, talvez. Obrigado. Tomás? Bom, na verdade é mais para o professor Tassinari, quando estava falando sobre a relação da religião, no começo eu não estava concordando muito, mas depois alguns pontos eu fui concordando bastante, então
eu fiquei um tanto reflexivo, no mínimo. Lógico que esse é um ponto de debate no Hegel grande, mas, bom, como outra vez que eu fui em Marília, eu assumi expressamente uma leitura totalmente oposta a essa, mas eu queria colocar alguns pontos aqui, porque quase tudo eu concordei, mas só com alguns detalhes que talvez eu acho que a gente possa divergir, mas a divergência está um pouco com o que você falou, de que depende muito da leitura dos trechos, dos recortes que se faz, até mesmo a gente não tem como considerar o Hegel ou qualquer autor da filosofia como nunca tivesse ou se contradito em algum momento pequeno, ou que ele não tenha modificado alguns elementos, alguns pensamentos dele, mas, bom, em que eu concordo, o que eu acho que, não sei, que eu acho que a gente poderia pensar no mesmo sentido, principalmente quando a gente está falando no âmbito da lógica. Quando no âmbito da lógica a gente está falando de uma teologia racional, como uma ontologia, com um retorno de questões metafísicas clássicas, eu acho que não tem problema. A gente pode, de fato, entender a descrição ali do Hegel como uma descrição lógica de Deus. Ali não tem problema. Eu acho que o problema se torna um pouco mais significativo quando a gente vai para outras leituras. E daí, a que é a principal seria a fenomenologia, né? Eu devo estar até um pouco com receio se eu falar ou não, porque a gente é para uma outra obra totalmente distante do que a gente está tratando aqui. E lá, primeiro pela divisão do texto mesmo, por que a gente precisa ter uma seção após da religião chamada saber absoluto? Se tem uma outra seção, talvez tenha um processo a mais do espírito no qual a religião não está incluída. Então, no primeiro momento da fala do Tassinari, eu estava discordando, mas depois eu coloco alguns pontos que eu concordo plenamente, que na fenomenologia, o Hegel concorda, ele assume explicitamente que religião e filosofia têm o mesmo conteúdo. Então, esse é um ponto básico, a gente está falando do mesmo conteúdo. Por que o Hegel, então, escreve um capítulo a mais chamado Saber Absoluto após a Religião? Porque, como vocês sabem, isso é básico da fenomenologia, ele está tentando unificar a verdade com a certeza, e talvez a religião não daria conta disso, precisaria de um passo seguinte. Por que não daria conta disso? Porque elas ainda estariam na representação. É o mesmo conteúdo, a religião conseguiu chegar no conteúdo verdadeiro. O conteúdo é correto. O problema é que ele está no nível de uma representação, ou seja, uma representação de algo que não seria a verdade mesmo. Então, nós precisaríamos de uma nova etapa, que na fenomenologia se chama de saber absoluto, que daí sim seria a filosofia no qual a gente está tratando dos elementos mesmos da verdade, não mais uma representação. A certeza está se dirigindo, de fato, aos elementos da verdade, enquanto que a representação, a religião ainda precisaria de uma representação. É o que, passando para a enciclopédia, ele chamaria de filosofia, mas, de fato, na enciclopédia, ele traz mais a religião para dentro da filosofia. Então, eu assumo que, olhando para a enciclopédia e com base de uma leitura da ciência da lógica, a leitura do Tassinari, eu concordaria plenamente. Porém, quando a gente olha para a fenomenologia, parece que o Hegel não está tão certo disso. Parece que ainda não tem... bom, aí não sei se falta uma leitura minha específica sobre o ponto, saber se houve uma mudança ou se tem algum detalhe interpretativo que está me escapando, porque não é o meu objeto de estudo primeiro dentro do Hegel, né? Mas, de fato, na fenomenologia parece que só a religião não dá conta de fazer a passagem de uma representação para o que seria o saber absoluto de fato. E daí chega numa outra questão também que eu fiquei um pouco pensando no começo, quando a gente estava falando de teologia, e depois passava para a religião como se fossem coisas sinônimas. Mas daí o Tassinari me tranquilizou que ele não estava falando exatamente de uma religião, não sei se é o termo certo, mas uma religião materializada ou encarnada, seja na religião cristã, seja no protestantismo, mas ele estava falando de uma religião verdadeira, ou seja, da teologia racional, uma teologia que vai pensar de fato Deus, e daí o Deus da religião, daí sim eu concordaria plenamente com o Tassinari, mas eu acho que não é tranquilo fazer essa passagem ao inverso, passar da teologia para uma religião, porque
qual religião estaria mais próxima do que ele está definindo. Talvez a teologia protestante, mas, enfim, não me parece assim tão simples. Então, se a gente está no nível da teologia, pensando para ciência da lógica, eu fico um pouco mais tranquilo, concordo com a leitura do Tassinari nesse sentido. Mas era um pouco essa reflexão que eu acabei fazendo enquanto o Tassinari comentava. Bom, primeiramente, obrigado, Tomás. Assim, é muito bom poder ter uma interlocução, né? E a ideia do nosso grupo é justamente essa, né? São visões diferentes, né? Os próprios constituintes do grupo, né? Os pesquisadores, cada um tem a sua interpretação do Hegel aqui, a gente vira e mexe, discute. E como você disse, o Hegel só em termos de obra é uma coisa imensa, então sempre tem uma parte que a gente não leu, que de repente a gente lê e fala, nossa, ele está dizendo isso aqui, né? Como é que pode? E aí vai, né? E é obrigado a refazer algumas reflexões do Hegel. E eu noto que, em geral, é sempre um mau entendimento, porque a gente assume certas palavras, vamos assim dizer, no sentido do senso comum, e quando a gente vai para o texto hegeliano, a gente usa essa interpretação e não uma definição ali dentro, né? Por exemplo, o próprio Hegel fala que a ciência da lógica, quando ele define, ele fala que é um estudo das determinações abstratas, né? E aí, se você pega em português abstrato, isso parece que não tem nada a ver com real, né? Enquanto que abstrato, a primeira significação mais usada em alemão é como abstract, em inglês, quer dizer, é o resumo. Então, ali está a apresentação resumida e não abstrata, né? Então, a gente tem... Eu, vira e mexe, estou entendendo coisas novas aí no meio, né? E quando você fala de religião, é bem isso mesmo, né? E até porque, quando você se pergunta religião em Hegel, você fala, tá bom, religião. Aí você vai lá, ele afirma umas coisas da religião que nenhuma outra religião fala. Então, ou seja, ele usa o termo religião, não como em geral a gente usa o termo religião. E aí você é obrigado a tentar descobrir o que ele está querendo com religião lá, né? Eu fiquei sabendo, né, da sua interpretação completamente oposta quando você veio aqui, não tem problema nenhum, a ideia é essa também, quando a gente traz pesquisadores, é para escutar o que cada um interpreta, não é do nada, você tem um estudo aprofundado no Hegel, e isso sempre enriquece, é importante, né? Quanto à questão da fenomenologia, primeiro, eu gostaria de tratar da questão da necessidade. É necessário passar por saber absoluto, a religião não dá conta. A religião não dá conta. Isso a gente está completamente de acordo, né? A religião não dá conta porque é preciso esse desenvolvimento conceitual mesmo, é preciso entender o que está em jogo ali, né? Eu dou um exemplo pessoal, assim, quando eu era adolescente, né, no meu ensino religioso, falavam que Jesus tinha morrido para me salvar do meu pecado original. Eu falava, gente, o que um cara, lá não sei na onde, morrendo, vai salvar do meu pecado eu aqui e agora? E assim, que pecado eu tinha? Porque enquanto você não sabe o que é pecado, não é pecado. Então, que pecado ele está me salvando? Né? E, vamos assim dizer, os padres, o pessoal todo, né, que estava relacionado com isso, não tinham capacidade de transformar isso em algo racional para mim. E se não é racional, se não é compreensível, aquilo vira uma história da carochinha, que para mim era o que era, e era para mim, assim, eu ficava admirado como tinha tanta gente que acreditava numa história da carochinha, vamos assim dizer. A menos de um padre, que uma vez foi, porque meus pais davam curso de noivo, né, que veio uma vez em casa, etc., que tinha uma formação em filosofia, que começou a falar umas coisas que fazia sentido, mas como foi uma vez só que eu encontrei, etc., aquilo ficou e nunca, de fato, não teve algo, não foi mais efetivo, né? Mas, então, de fato, a religião não dá conta, é necessária a filosofia, é necessário pensar, né? É necessário esse desenvolvimento racional. Quanto à fenomenologia, eu confesso que eu acho muito estranho aquele capítulo do saber absoluto, porque ele parece, assim, eu tenho a impressão, eu não gosto desse tipo de argumento, mas, infelizmente, eu tenho a impressão que ele precisava entregar o livro, e ele colocou lá o essencial do que era o saber absoluto, porque parece que ele é descolado de tudo que veio antes, ele não faz uma relação daquele saber absoluto do que estava vindo antes, etc., e principalmente com uma caracterização que ele faz de Deus ali na fenomenologia, que para mim é perfeita, assim, eu falo, nossa, está aqui, ó,
uma definição perfeita da relação com Deus, por isso que ele está falando, por que ele não fala disso lá no saber absoluto? Seja negando que é uma outra coisa, ou seja, retomando, mas ele não faz, essa é a verdade. E a introdução que ele escreve depois, né, e prefácio, o prefácio principalmente, parece ser um outro texto, é uma outra obra, como o povo fala. Depois que ele terminou tudo, ele escreve e acaba escrevendo uma certa outra obra ali. Então, a fenomenologia é de fato difícil de olhar. Mas eu diria o seguinte, se tem o saber absoluto, e se ele não afirma a questão da religião ali dentro do saber absoluto, por outro lado, ele também não nega, né? E mais, ela é um momento necessário de constituição desse saber, né? E lá na enciclopédia, por exemplo, ali no começo dela, ele vai dizer que o espírito subjetivo e o espírito objetivo, que envolve a história universal, que... tchau, Cris. Obrigado por ter vindo. Ele vai falar que o espírito subjetivo e o espírito objetivo, que envolve o espírito do povo, dos povos, que envolve o espírito do mundo, são espíritos finitos, enquanto o espírito absoluto é um espírito infinito, né? E ele vai, então, dar a passagem disso ali na filosofia da história, depois a arte, religião e filosofia, como autoexposição desse espírito absoluto, e numa outra esfera superior, né? Por isso que a arte é entendida entre as diversas culturas, a religião é entendida entre as diversas culturas, a filosofia também, né, seria algo que está acima disso, né? E nesse momento, a religião aparece justamente como saber, que não é o meu saber, o seu saber, mas um saber nele mesmo, e que é infinito. E só a religião, entre as nossas representações, é que tende esse ser infinito que se representa, ainda que de forma inadequada, como você colocou, né? E ela precisa, então, da filosofia para explicitar isso. Mas se, por um lado, a religião não dá conta da filosofia e do saber absoluto, por outro lado, o que acaba acontecendo com alguns leitores de Hegel, principalmente de matiz e matriz também francesa, é que você joga a religião fora. Assim, é uma leitura pós-marxista, né, talvez pela influência do Koyev, etc. A religião não é tratada de uma forma positiva, como se fosse um algo, como se tivesse um objeto, né? Ou algumas vezes é tratado, como eu disse aqui, como se houvesse um entendimento, a representação de um lado e o pensar do outro, a religião de um lado e do outro. E veja que isso não é... Uma vez eu comecei uma discussão assim com o Fivek, né? Só que eu tinha acordado com ele que a nossa discussão ia ser em inglês, né? Porque senão ali ia ficar, né, desproporcional, né? Ele concordou comigo, mas assim que ele foi contrariado, ele começou a falar em alemão, e ele desatou a falar em alemão e simplesmente não queria mais me ouvir, então ficou por isso mesmo, né? Então, para mostrar que isso não é uma coisa assim simples, que as pessoas, né, aceitam de boa, né? Mas não há essa unidade. Como eu disse, o próprio Hegel, porque, veja, Hegel brigava tanto com os ateus quanto com os teólogos da época dele. Então, se ele fosse ateu, ele não teria por que fazer isso. Então, ele brigava com os teólogos que falavam que o sistema dele era um espinosismo, que não tinha um Deus, ele um sujeito. E para Hegel, o absoluto, né, a substância, é tanto substância quanto sujeito. Então, qual é esse sujeito que está ali? E aí, justamente, é nesse contexto que ele vai falar para um dos teólogos, falar, olha, eu sou luterano, e a filosofia confirma isso para mim, né, numa carta que ele fala isso, né? Ou, por exemplo, na enciclopédia mesmo, na enciclopédia de 30, ele insere um parágrafo que diz que entender Deus especulativamente é difícil, e que quem fez isso bem foi o Geschel, sendo que o Geschel é um hegeliano de direita, né? E ele fez um texto sobre o significado especulativo de Deus, que Hegel fez uma crítica extremamente positiva. Então, em geral, quem trabalha o Hegel não trabalha, e é muito engraçado, porque esse texto só tem alemão, ninguém traduziu ele nem para o francês, e nem para o português, muito menos, nem para o inglês, o texto do Geschel, né? Então, ou seja, há uma possibilidade de interpretação da filosofia hegeliana
como a existência de um saber absoluto que se autoconhece, que existe, que sabe dele mesmo, quer dizer, não precisa do ser humano para saber dele, e que gera todo o sistema, que o estudo, que a filosofia hegeliana é um estudo desse ser. Essa interpretação é que eu adoro. E eu acho que ela supera todas as demais, né? Mas eu entendo que, da mesma forma que qualquer conceito hegeliano que pode ter várias apreensões, pode ter várias interpretações dessa entidade, né? Diga. Esqueci de abrir o microfone. Não, quanto à perspectiva religiosa do Hegel, isso é claro, o Rosenkranz lá aponta que quanto mais ele foi ficando ao final da vida, mais ele participava dos cultos, um tempo ele voltou a participar e ele estava sendo ativo religiosamente no final da vida dele, então isso é notório, que não é o ponto que ele seja ateu, mas eu também queria trazer o ponto que eu acho que a maior influência hoje de uma leitura não religiosa do Hegel nem parta muito da França, parta dos Estados Unidos, né? Primeiro com a perspectiva do Pinker, depois do Brandon, do McDowell, daí acho que até um pouco do ponto que eu tinha feito da pergunta pro Fabrício era um pouco nesse sentido, porque se o fundo ali o problema é metafísico, então qual que é o status da teologia que ele está pensando? Qual que é o elemento teológico que ele está pensando? Porque tudo bem, a gente pode definir, então, tudo bem, é uma teologia, mas qual que é o estatuto dessa teologia? Ele está definindo uma especificidade de você está tentando entender a ontologia de fato de Deus, você está tentando estabelecer uma expectativa frente a uma religião específica. Qual é o estatuto dessa teologia? E quando esses autores lá, principalmente o Brandon, ou o Pinker, o McDowell, vão ler essas partes, eles vão entender como simplesmente uma descrição de possibilidades racionais que não cairiam nas antinomias que Kant caiu. Kant desenvolveu uma racionalidade lá que caiu em algumas antinomias e Hegel resolveu isso, como resolveu com o que o Tassinati tinha falado antes, com o estabelecimento de uma filosofia especulativa, não só no nível do dialético, mas com um desenvolvimento de uma especulação. Então, a teologia ali não seria uma teologia tal como a gente está definindo aqui, uma teologia que está pensando os atributos de Deus, mas que está pensando, no final das contas, atrelada a uma ontologia que está pensando os elementos constitutivos do ser, ou constitutivos da razão que está conhecendo esse ser, ou as possibilidades de conhecer esse ser em todas as suas acepções possíveis. E daí que seria um saber absoluto de fato. A leitura deles geralmente é mais atrelada à fenomenologia de fato, onde o saber absoluto seria isso, conhecer todas as possibilidades possíveis do ser, que se fecharia o círculo enciclopédico, né? Você começa com um ser totalmente totalmente dado, sem nenhuma determinação, mas depois de todo o círculo, você tem um ser totalmente feito, pronto, acabado, racionalmente compreendido. Então, onde caberia uma religião ali? Você não precisa da religião. Então, muito da leitura desse ponto vem, hoje, eu acho, muito mais dos Estados Unidos do que da França, mais especificamente. Mas, enfim, daí são questões interpretativas. Daí a gente tem que, esses autores, eles reconhecem que eles não estão comprando o Hegel por completo, eles estão entendendo blocos de significação. Olha, eu quero entender esse bloco de significação do que é válido para o Hegel. Então ele pega, olha, isso daqui é válido no Hegel. O resto, talvez seja só aqueles percalços históricos que talvez nós temos que ignorar em autores que às vezes falam coisas que já são superadas historicamente. Essa parte eu não gosto, mas de fato eu acho que quando esses autores têm alguns elementos que no mínimo me são caros, porque eles me levam a entender uma certa concepção da razão que eu acho mais válida do que a kantiana, por exemplo. Mas, quanto ao resto, quanto a essa perspectiva mais ampla de Hegel, defendendo uma teologia, defendendo uma concepção não só do ser, mas um ser entendido como Deus, eu consigo entender essa leitura e aceitar que, de fato, deve ser a proposta mais sólida do Hegel.
Mas ainda tem muita confusão com tudo isso ainda, então ainda preciso ler muito, estudar muito para ter uma clareza melhor das minhas próprias recepções frente a tudo isso. Eu só preciso corrigir uma injustiça aqui, muito profunda, que é assim, eu falei dos franceses, mas isso não é verdade, porque há um francês, aliás, ainda vivo, que é Bernard Bourgeois, do qual eu tirei, vamos dizer, na verdade, essa interpretação vem da primeira leitura de um livro do Hegel, que é a História da Filosofia. Então, se você pegar a História da Filosofia, a introdução, tem uma obra que mistura todas as lições numa só. Então, Hegel fala de Deus lá em vários momentos, e da ideia, e etc. E isso, na época que eu estava lendo Spinoza, que eu era ateu e estava brigando com Spinoza, que é essa história de Deus do Spinoza, quando a ideia de Deus do Hegel chegou por essa obra, eu falei, nossa, isso faz sentido. Isso merece ser pensado, né? Então, depois meu ateísmo em xeque, vamos dizer, que me obrigou a pensar sobre essas coisas. Agora, e a partir daí eu fui estudar Hegel, e nessa época não tinha tradução para o português da enciclopédia. Vocês são privilegiadíssimos, vocês não sabem quanto. Não tinha internet também, essa coisa de procura no Google, não existia internet. Vocês não conseguem nem imaginar o que é isso, talvez, né? Mas e eu estudei o Hegel pela enciclopédia do Bourgeois, pela tradução que ele faz. Então, tudo isso está lá, ele explicita isso, ele fala isso. O Bourgeois tem uma noção do luteranismo hegeliano, né? Tanto que, por exemplo, eu acho que um texto que deveria ser traduzido é o comentário, a introdução da tradução do Bourgeois, a filosofia do espírito da enciclopédia, né? A gente não tem esse texto, é um texto muito rico, que orienta a leitura do Hegel, até da filosofia da natureza também, né? A introdução que ele faz. Então, ou seja, não são todos os franceses, mas não foi o que predominou no pensamento francês, né? É isso que eu quis dizer, né? E, de fato, na verdade, tem um outro americano, que é o Peter Hodgson, que fez a tradução da parte da nova edição histórico-crítica da Gesammelte Werke para o inglês, que também é uma espécie de teólogo e discute a teologia hegeliana, né? Ele tem um livro, até uma coleção, que é Hegel, Teólogo do Espírito, né? Que ele tem trechos da obra do Hegel que ele vai mostrando aspectos, né, dessa religião de Hegel. Então, é um movimento que existe. O que acaba acontecendo é mais ou menos o que aconteceu quando eu fui apresentar algumas dessas ideias lá na Sorbonne, no grupo do Kevergan, né? E o Marmassi comentou assim, que tinha tido um apresentador um tempo atrás lá, que perguntaram para ele, mas e o espírito absoluto da religião? Ele falou, olha, eu não me interesso por esse tema, eu não gosto desse tema. E ele falou assim, enquanto que vem outros e vem tratar justamente desse tema porque é o que gosta, né? Então, o que eu acho que acaba acontecendo muito na nossa comunidade é essa, né? Como religião é um tema que às vezes talvez não toque a pessoa diretamente, ou mesmo metafisicamente, porque às vezes nem da metafísica a pessoa gosta. Há várias interpretações. E aí, quando o cara fala do Deus do Hegel, ele vai falar da interpretação mais imediata, assim, né? Inclusive, se eu não me engano, no Taylor, por exemplo, como Deus precisar da gente para saber que ele é ele, eu fico pensando que Deus é esse. Se ele é cristão ainda, eu fico imaginando para quem que o povo está rezando na igreja, né? É muito estranho esses tipos de Deus, assim, né? E Hegel é um cara que conhece não só a religião, como os filósofos católicos, né, que tratavam da religião, não ia tratar de uma forma muito rasa, dizer que a religião está representando esse Deus, que é um Deus. Bom, mas isso é outra história. De qualquer forma, como você disse, isso é uma conversa longa que a gente vai tendo. Muito obrigado por fazê-lo, eu fico muito feliz mesmo. Assim, como disse o Rodrigo, poucas pessoas se aventuram a discutir isso e é muito bom tê-lo aqui e a gente conversando essas coisas, né? Eu só queria colocar, além do... Desculpa te interromper, professor. Além do Bourgeois, eu coloquei o Labarrière também, que foi o tradutor, um jesuíta, e foi o tradutor da ciência da lógica para o francês, e ele que introduziu, né, a ciência da lógica na França, que até então era muito pautada na fenomenologia. Desculpa te interromper, né? Não, imagina. Perfeito, perfeito. O Doss também, né, que foi citado aqui.
Bom, eu acho que a gente já ultrapassou o tempo, mas eu acho que, tipo assim, como a gente está no final, quem precisava sair foi saindo. Eu acho que valeria a pena a gente continuar essa conversa, né? Eu queria novamente agradecer ao Fabrício, ao Marcelo, pela pesquisa, por propiciar também toda essa discussão, e pesquisa é isso. Às vezes, eu não sei por que a gente tem a vontade ou a necessidade de fazer a pesquisa perfeita, e não existe, por isso que é pesquisa mesmo, né? E a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais, é por isso que é legal também, né? Perfeito só Deus, segundo alguns, né? Então, com isso, então, eu agradeço, né, a participação de todos, né, em especial do Tomás, e nos vemos, então, na próxima reorganização. Agora a gente vai ter que apresentar no evento da PUC, né, que o Agemir está organizando, então a gente deve passar um tempo ainda aí sem se reunir. E também no segundo semestre a gente vai estar organizando o Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira. Então, talvez, não sei o quanto a gente vai conseguir se reunir, mas a gente vê as formas possíveis aí, né? A gente se mantém em contato, de qualquer forma, pelo grupo do WhatsApp. Ok? Tassinari, eu não sei se você já tem essa informação, mas na finalização do capítulo e tal, se você tem o limite das páginas, só para a gente já ir se adequando na hora de reformular o texto. Me pergunta isso por WhatsApp, porque aí eu posso verificar as informações e te passo. Eu não lembro exatamente. Provavelmente é o mesmo do ano passado, mas eu não tenho certeza se o Eugênio já enviou. Ok? Então, tchau a todos. Vamos nos falar. Posso só agradecer? Não, queria agradecer a recepção. Obrigado por poder participar, poder ouvir vocês. Da próxima vez, a gente podia só compartilhar os textos para que eu pudesse ler antes. Às vezes, de supetão, às vezes eu fico meio perdido, mas obrigado pela poder participar daqui, da apresentação de vocês. Eu não pude participar das outras, que a gente voltou às atividades, estou com muita aula, muita coisa, mas pelo menos a última apresentação eu pude participar, e muito obrigado pela minha aceitação aqui, poder conversar com vocês hoje. Obrigado. A gente que agradece. Então, gente, bom final de semana, a gente se vê.